E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, na nossa videoaula, nós vamos trabalhar um dos movimentos significativos do século XVI. Nós estamos falando das reformas religiosas. Lembrando que no século XVI temos duas reformas significativas: a reforma protestante e a reforma católica. Iniciaremos hoje com essa introdução à reforma protestante, para pensar um pouco como essa reforma trouxe algumas consequências, e consequências religiosas, mas também consequências políticas e consequências econômicas para a Europa, sobretudo para a Europa Ocidental. A cristandade, a partir do século XVI, foi dividida. A cristandade ocidental foi dividida. E são essas divisões que nós vamos trabalhar nesse bloco de reformas religiosas. Então vamos. A princípio, eu coloquei aqui para vocês a necessidade de pensarmos o conceito de reforma protestante, que é a primeira reforma que nós vamos trabalhar. E a ideia de colocar um conceito é muito mais para preparar a nossa cabeça para aquilo que a gente vai estudar, para aquilo que a gente vai pensar enquanto movimento reformista. Bom, então comecemos com o quê? Quando a gente fala de movimento da reforma protestante, de certo modo, nós estamos falando de um movimento que rompe a unidade cristã na Europa Ocidental. Havia uma unidade, uma coesão da Igreja Católica na Europa Ocidental, e essa unidade ela vai ser rompida. Alisson, é o primeiro rompimento que nós temos? Não. Lembrem-se que em 1054 houve o primeiro rompimento, chamado de Cisma do Oriente, que é quando nós tivemos necessariamente a divisão da cristandade em dois grupos: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, certo? E essa foi a primeira grande separação que nós tivemos. Nós tivemos algumas outras problemáticas na Igreja Católica, como por exemplo o cativeiro de Avignon, quando o Papa, de certo modo, ele foi transferido para a cidade de Avignon e, por exemplo, o seu Estado-Maior ficou em Roma, e aí nós tivemos uma divisão também, uma tensão também na Igreja. Mas oficialmente essa divisão na Europa Ocidental, ela vai começar a partir de 1517 com a Reforma Protestante. Então temos o rompimento da unidade cristã na Europa Ocidental, ocasionando o aparecimento de novas igrejas cristãs, que nós vamos chamar necessariamente de igrejas protestantes. Entre outras coisas, a pergunta que sempre a gente precisa fazer: será que, por exemplo, é somente no século XVI que nós vamos ter um processo de críticas à Igreja Católica? Não. Nós temos que lembrar dos antecedentes da Reforma, e os antecedentes da Reforma são chamados também de movimentos heréticos. São esses movimentos acontecidos no contexto da Idade Média, sobretudo da Baixa Idade Média, onde homens em comum, em geral, homens pobres, ou mesmo homens cultos, homens que faziam parte do próprio clero, essas pessoas começam a fazer uma contestação dos valores, das práticas, das ideias e das explicações da Igreja Católica. E nós temos muitos movimentos, pessoal. Eu queria lembrar que esses movimentos heréticos também são chamados de heresias medievais, e eles começaram, de certo modo, a incomodar a Igreja Católica. A Igreja, uma vez incomodada, em 1229, com o Papa Gregório IX, criou o Tribunal do Santo Ofício, através do Concílio de Toulouse. Então, criou-se essa prática de buscar os chamados criminosos da fé, as pessoas que praticavam crimes contra a fé católica, esses que são chamados, esses que são carimbados a partir desse momento de hereges. E a partir desse momento, 1229, a igreja começa a reagir
a essas tentativas de explicação e de contestação aos seus valores, às suas práticas, entre outras milhões de coisas. Só que, por exemplo, no século XIII, quando nós tivemos isso aqui, a igreja estava com muita força e conseguia, de certo modo, prender, conseguia, de certo modo, processar essas pessoas no Tribunal de Santo Ofício, essas pessoas que recebiam uma grande quantidade de penas variadas, inclusive a pena de morte por fogueira ou mesmo por enforcamento. Mas aí eu queria citar para vocês dois desses movimentos que eu acho importante. Tá? O primeiro movimento criado por um professor da Universidade de Oxford, tá? O John Wycliffe. E o John Wycliffe, ele toma uma medida que passa a ser vista pela igreja como medida herética. O John Wycliffe, que era um intelectual, traduziu a Bíblia para o inglês. E, de certa forma, fez com que essa tradução para o inglês retirasse do clero católico o poder sobre as escrituras sagradas. E aí nós temos um primeiro grande momento de contestação ao poder dessa mesma igreja católica em relação ao seu monopólio ao texto sagrado. Ainda na Europa, lembrando, outro movimento importante é o movimento russita. Nós temos um sujeito aqui chamado Jan Hus, e esse homem lá na região da Boêmia, hoje Alemanha, esse homem começou a criticar os excessos do clero. Começou a criticar que o clero, de certa forma, tinha apego aos bens materiais, à sexualidade, e ele começou a fazer algumas críticas muito pesadas ao clero. E aí você tem um conjunto desses movimentos. Aqui eu dei dois exemplos. Vou dar um terceiro. Você pode pegar como livro interessante para pensar essa ideia, dos antecedentes, um livro chamado O Queijo e os Vermes, que fala da história de um cara chamado Menóquio, um fazedor de queijos, que, de certo modo, a partir de um determinado momento, começa a dar uma explicação, e uma explicação muito, mas muito fora da ideia dogmática da igreja, de explicação para o início do mundo, que está lá no livro de Gênesis. Então Menóquio dava uma explicação muito, mas muito diferente, e tão diferente, que a partir de um determinado momento, ele foi preso e ele passou a ser processado pelo Tribunal da Inquisição. Só que, por exemplo, no século XVI, tanto Jan Hus como John Wycliffe ou outros, eles começam a fazer essas contestações, mas essas contestações necessariamente, elas não trazem uma consequência de quebra do poder da Igreja Católica, entre outras coisas. Elas não quebram as ideias, elas não quebram a união, a unidade da Igreja. Essa unidade vai ser quebrada sim, mas só a partir do século XVI, por causa de outros fatores, não são apenas os movimentos heréticos que fazem isso. Necessariamente, pensemos, já que nós temos a possibilidade de um conjunto de fatores, estão aqui, que fatores são esses que levam a Igreja Católica a romper a sua unidade? Aqui eu coloquei, nesse finalzinho aqui, duas coisas que eu acho que são bem significativas. Primeiro, aquilo que a gente chama de crises gerais. Mas, Alisson, o que é que eu posso entender por crises gerais? Por exemplo, os valores medievais começam a entrar em crise. E esses valores medievais, Alisson, entram em crise exatamente por quê? Por causa da emergência daquilo que nós chamamos de modernidade. É lógico que quando a gente fala da emergência da modernidade, nós estamos falando da emergência de quem? Vou colocar só as iniciais aqui. Da emergência da burguesia. Quando a gente fala de modernidade, a gente está falando da emergência, por exemplo, do capitalismo. Quando a gente fala de modernidade, nós estamos falando da emergência do individualismo. Dá uma olhada depois na aula sobre Renascimento, que eu falava sobre isso. Esse individualismo é extremamente importante,
Porque a partir dele o homem começa a achar que ele não precisa mais da igreja como mediadora dele para a sua salvação, para Deus, porque a relação dele com Deus passa a ser uma relação individual. É ele e a divindade, sem precisar necessariamente da mediação da Igreja Católica. É nesse momento que você tem, por exemplo, também a emergência do racionalismo. A emergência, por exemplo, pessoal, do humanismo. Lembrem-se, um dos livros de cabeceira do Martim Lutero eram os livros do humanista Erasmo de Roterdã, que fazia críticas à igreja, que dava novas ideias no contexto de criação da burguesia, do capitalismo, do individualismo, do racionalismo e do humanismo. Só que vamos pontuar quais são esses principais fatores. Quais seriam esses fatores, professor? Primeiro, aquilo que a gente vai chamar de crise geral da Igreja Católica, que nós podemos dividir em três. A Igreja Católica, nesse momento, vive três grandes crises, onde eu enumerei para vocês. Há uma crise material. A crise material da igreja está associada, basicamente, eu vou colocar aqui para vocês, a crise material da igreja está associada à crise do feudalismo. Uma vez que o feudalismo está em crise, lembrem-se, a Igreja Católica era a maior senhora feudal. Então, se o projeto, se o modelo feudal entra em crise, consigo leva a própria igreja enquanto instituição. E isso a gente está falando do ponto de vista material. Há, por que não dizer, um empobrecimento da igreja. Ele não é imenso, mas há um empobrecimento. Ela perde com a crise do feudalismo, materialmente falando. Há uma crise que nós chamamos de crise espiritual. É bom lembrar, todas as vezes que as pessoas perguntam, professor Alisson, qual é a maior preocupação do homem medieval? Gente, a maior preocupação do homem medieval é com a sua salvação. E aqui nós temos um problema, tá? Ô Alisson, que problema seria esse? A igreja passa de uma forma, mas uma forma muito forte, fazer aquilo que nós chamamos de mercantilização da salvação. Através da venda de indulgências, tá? Que são aqueles papéis que de certa forma representam a redução do tempo da pessoa do purgatório, ou mesmo a própria compra da salvação, que, como disse anteriormente, era a principal preocupação humana nesse momento. Então, essa mercantilização da salvação em grande quantidade pode ser colocada também como uma crise espiritual. A crise espiritual. E por fim, a crise moral, que tem a ver, entre outras coisas, com aquilo que alguns homens já colocavam nesse momento, com a corrupção do clero, com a ignorância do clero, com a vida desregrada do clero católico, ou de parte dele, vale salientar. Então, nesse momento, nós temos três grandes crises gerais da Igreja Católica. A Igreja Católica vive com esses três momentos de crise, ou com esses três modelos, melhor dizendo, de crise. Tá? Então, a crise material, que tem a ver com a questão da própria riqueza da igreja, que começa a ser, de certa forma, reduzida. A crise espiritual, que tem a ver com o monopólio da salvação, que agora passa a ser mercantilizado, e mercantilizado de uma forma muito forte, lembrem-se disso. E a crise moral, que seria essa coisa, né, dos padres, dos religiosos, estarem associados a momentos que são momentos de desregramento das ideias originais da Igreja Católica. Esse seria o nosso primeiro grande fator, tá bom? E talvez, quando você pense, por exemplo, na figura de Martinho Lutero, que é o cara que começa o processo reformista, né, que dá o primeiro, né, passo
para o processo reformista, ele está extremamente incomodado com essas três questões aqui. Mas a gente vai lembrar que não é só isso que, de certa forma, explica o processo. Não são só essas crises que explicam o processo como um todo. Aqui nós temos também uma outra coisa bem significativa, que é o crescimento do capitalismo e também da burguesia. Mas olha só, por que acontece isso? Por que eu posso dizer que o crescimento do capitalismo e da burguesia também a gente pode considerar como fator? Sobretudo por alguns fatores, como esses dois aqui que eu coloco para vocês. Nesse momento, havia por parte da Igreja Católica uma possibilidade muito forte de valorização desses dois pontos aqui, de valorização da ideia de acumulação de capital, de riqueza, de acumulação de dinheiro, que tem a ver também com lucro. E outra palavra que a gente poderia inclusive explicitar aqui, que seria, entre outras coisas também, vou colocar só as três primeiras letras aqui, que seria o trabalho. Lembrem-se, a burguesia nesse momento, eu vou aqui colocar para vocês, ela tem alguns valores que se chocam com os valores da Igreja Católica. Alisson, que valores são esses? A valorização do trabalho, da ideia de trabalhar, e de trabalhar, entre outras coisas, para acumular, de trabalhar para ter lucro, lucro que era algo condenado pela igreja, porque a igreja associava lucro ao pecado da usura, tá? A ideia de usura, ganhar em cima de alguém, ganhar lucro. A igreja colocava isso como algo que era um dos maiores pecados. E o que a gente tem agora, na verdade, é uma burguesia que quer trabalhar. É uma burguesia que nesse momento quer acumular. É uma burguesia que quer ter lucros extraordinários. Mas que não está conseguindo fazer isso por uma questão muito simples. Tem uma igreja, tem uma instituição fortíssima ainda, que está no calcanhar dessa burguesia, dizendo que essas três práticas aqui são práticas não muito interessantes. Inclusive, se você vai para uma tradução medieval, se você vai para uma conceitualização medieval de trabalho, lembrem-se, trabalho para o medievo cristão, para a igreja medieval, para a igreja católica medieval, era pecado. Trabalho era condenação. Tá? O homem tinha sido condenado a trabalhar por causa do pecado. E aí vem a burguesia trazendo esse outro valor para o trabalho, tá? Aquele valor que de certa forma coloca o trabalho como algo importante, como algo que faz com que o homem consiga o seu sustento, e isso é também muito significativo. Então lembre-se, além da crise geral da Igreja Católica, o crescimento do capitalismo e da burguesia, uma palavra-chave para a gente pensar aqui, os valores capitalistas e os valores burgueses chocam-se com os valores da Igreja Católica. E a gente pode até arriscar uma coisa aqui, de dizer, entre outras coisas, o quê? Que a Igreja Católica, a partir de um determinado momento, começa a condenar tanto esses valores burgueses, que a burguesia começa a pensar na possibilidade de criar uma nova religiosidade, uma nova religião que estivesse associada aos novos tempos capitalistas, aos novos tempos modernos. Tá bom? Pensa nisso. E o terceiro e último ponto diz respeito a isso aqui, aos conflitos entre aquilo que nós chamamos de poder temporal, que seria o poder dos reis, com o poder espiritual, o poder do Papa. Alisson, e isso tem a ver com o quê? Lembremos. A gente precisa lembrar, por exemplo, que a partir de um determinado momento nós tivemos na Europa a construção dos Estados nacionais. E vocês já sabem que nesse contexto de construção dos Estados nacionais,
dos países como um todo, os reis passam a ter um poder. Lembrem-se do nome desse poder, é o poder absoluto. Então pensem, por exemplo, que a partir do momento que os países começam, de certa forma, a aparecer, a se formar, você vai lembrar necessariamente que quem passa a ter poder sobre esses espaços são os seus respectivos monarcas, um rei, uma rainha. E qual é a grande questão que nós temos aqui? A partir de um determinado momento, o rei, ou mesmo a rainha, ele não aceita mais ser comandado por quem? Pela figura do Papa. Mas Alisson, o Papa era a maior autoridade desse momento. Era a maior autoridade até a formação dos Estados Nacionais. Então, todas as vezes que os papas tentam intervir nos assuntos dos reis, isso gera uma tensão que a gente colocou aqui, conflito entre o poder temporal e o poder espiritual. E a gente tem que alguns desses reis começam, de certa forma, a criar estratégias que são estratégias de divisão, são estratégias de rompimento com a Igreja Católica. E talvez o maior exemplo disso seja Henrique VIII, na Inglaterra, que estava com um problema pessoal, um problema de ordem pessoal, queria se separar da sua esposa para, de certa forma, se casar com sua amante, queria o divórcio, e o Papa, à época, estava intervindo nos seus assuntos pessoais. Henrique VIII, necessariamente, não só por causa disso, mas Henrique VIII, a partir de 1534, rompe com a Igreja Católica, criando a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana que, de certo modo, representa o resultado dessa tensão aqui. Então, esses três fatores levam necessariamente a um turbilhão de eventos. E aí, gente, em 1517, Martinho Lutero escreve as 95 teses, que passa a ser o marco para o início da contestação geral do catolicismo, ou ao catolicismo. E eu queria fechar com uma reflexão. E por que então, Alisson, essa reforma ela teve sucesso nesse momento aqui? Porque neste momento nós temos uma crise geral, mas nós temos também grupos sociais que estão interessados em romper com alguns valores da Igreja Católica. E não só romper, até porque Lutero, no primeiro momento, ele não tem interesse de rompimento. O interesse inicial de Lutero era de reforma, de reformar alguns pontos da Igreja Católica que para ele estavam, de certo modo, com algumas ranhuras, com algumas características que não eram tão interessantes. Tá bom? Quando ele cria as 95 teses, era para alertar ao Papa sobre os abusos cometidos em nome da fé. E aí, nos próximos vídeos, nós vamos discutir um pouco como Lutero e os seus seguidores e as pessoas que começaram a achar que essa ideia luterana seria uma ideia interessante, como eles conseguem criar a igreja luterana e como depois essa ideia de reforma ela começa a, de certa maneira, a crescer, dando origem às novas igrejas cristãs, às igrejas protestantes. Um grande abraço para todo mundo e nas próximas aulas nós começamos a explicitar essas outras questões envolvendo a reforma. Até mais!